Olá, seja bem-vindo à Sociedade Civil. Nós passamos a maior parte do nosso tempo, 90% do tempo, dentro de edifícios. Um estudo que foi feito pela Sociedade Portuguesa de Alergologia e pelo Instituto UCB de Alergia indica que em mais de metade das habitações portuguesas os índices que medem a qualidade do ar estão acima daquilo que a lei indica. A qualidade do ar nas casas é o tema deste Sociedade Civil. Hoje vamos analisar a qualidade do ar em Portugal. Primeiro, vamos perceber que estudos têm sido realizados para testar a qualidade do ar no interior das habitações. De seguida, o engenheiro Jorge Saraiva explica o que diz a lei sobre a qualidade do ar em locais públicos. Ainda neste programa avaliamos a qualidade do ar exterior com a engenheira ambiental da Quercus, Mafalda Sousa, que nos dá a conhecer a Central de Medição Qualidade em Lisboa. Começa agora o Sociedade Civil, onde refletimos sobre o ar que respira. Qual é então a importância de controlar e de monitorizar os índices de poluição do ar dentro das nossas casas? Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. É sobre isto que vamos refletir hoje e conversar no Sociedade Civil. O Mário Moraes de Almeida é presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia. Bem-vindo. Vou começar por si, porque logo no arranque do programa falávamos aqui de um estudo que a Sociedade Portuguesa de Alergologia promoveu e era bom conhecermos um pouco mais sobre os resultados deste estudo. Primeiro, porque é que foi importante para a sociedade fazer este trabalho? Se aquele ar que respiramos, de facto, influencia muito a qualidade, digamos, da nossa vida, obviamente também se já temos problemas com patologias, temos rinite, temos asma, é muito importante saber o que é que se passa na qualidade do ar. Existem alguns estudos que mostram o que é que se passa no meio, mais no meio público, nos edifícios públicos. De facto, muito pouca informação sobre o que se passa no meio privado, no meio das nossas habitações. E daí a razão que este estudo foi, digamos, a iniciativa de o fazer, foi ter uma fotografia, digamos, uma boa perspectiva do que se passava no nosso país. E no nosso país, de uma maneira, digamos, global, digamos, de todo o país, de facto, com uma amostra que foi muito bem desenhada. Obviamente, o estudo foi feito em Portugal continental, não é? Portugal continental, todo Portugal continental. Apanha as regiões todas. Todas as regiões, muito bem desenhado para que, de facto, fosse representativo todo o país. Participação da Universidade de Coimbra, participação depois efetiva, também muito importante, da Universidade de Aveiro, digamos, responsáveis por fazer, de facto, as colheitas das discriminações em todo o país. E para permitir, então, as colheitas do ar, obviamente, é isso que estava a ser estudado. O ar em 2 zonas da casa, numa zona mais, digamos, da cozinha, numa zona de um quarto, e em uma altura em que digamos, as habitações não estavam a ser usadas, ou seja, que era para evitar também aquela questão de estarem a ser muito contaminadas por alguns fatores, pelo facto de estar, digamos, densamente populacionado, ou estarem a fazer muitas atividades, e de facto não era isso que acontecia, era, digamos, um momento de acalmia, para ver o que é que de facto se passava, qual é que é, digamos, a qualidade, digamos, quase otimizada do ar. E isso para podermos relacionar com as muitas pessoas que em Portugal, e como também se falava, cerca de 1/3 das pessoas em Portugal e 1/3 das famílias, de facto, têm problemas de doença alérgica, de rinite e de asma, e de facto haver esta relação. Esse estudo foi feito o ano passado? Este estudo foi publicado há 2 anos atrás, foi feito há 3 anos atrás. E, obviamente, foi feito um estudo no terreno. Que era que os resultados tinham sido conhecidos o ano passado? Foram há 2 anos, publicados agora, e estão agora neste momento também em publicação internacional, obviamente para divulgar, porque a nível de um mesmo país fazer um estudo deste, digamos, neste âmbito tão alargado, de facto é pioneiro. E, portanto, a principal conclusão que se tirou foi essa, foi que 1/3 das famílias apresentavam problemas de saúde provocados... Não, as principais conclusões foi ver que mais de metade das casas, de facto, tinham indicadores de má qualidade do ar, de uma ar que seria deficiente. Porque nós já sabíamos que, de facto, havia muitas pessoas com doença alérgica, o que foi muito importante perceber que essa má qualidade do ar também se relacionava com má qualidade clínica, ou seja, as pessoas tinham mais sintomas nasais, sintomas brônquicos, relacionados com nas casas que tinham mais problemas mais deficientes em termos de qualidade do ar. Foi essa ligação que este estudo acaba por fazer. Que é pioneiro, porque obviamente nós já conhecíamos de estudos epidemiológicos feitos em Portugal. Sim. E já sabíamos que mais de 20% das pessoas tinham rinite alérgica, cerca de 10% têm asma. Esses estudos já sabíamos. Não sabíamos era agora a nível de cada casa o que é que estava a passar, e obviamente para isso é importante que se estude amostras alargadas em todo o país. Carlos Borrego,
bem-vindo à sociedade civil, dirige o Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, já percebemos também colaborou aqui neste estudo que foi feito pela Sociedade Portuguesa de Aerologia e colaborou noutros também já, nomeadamente num programa ou num projeto de trabalho que foi feito com a Fundação Carlos Gulbenkian, não é? E que tinha a ver também com esta questão do ar. Exatamente, e da qualidade do ar. Qualidade do ar. Esse estudo é mais antigo, penso eu. Foi feito em 2006? 2004, 2008. 2004, 2008. Portanto, os resultados finais saíram em 2009. E, essencialmente, a preocupação era, e foi uma preocupação que a própria Fundação Gulbenkian pretendia para lançar o seu próprio programa de ambiente e saúde, era perceber quais as ligações entre a qualidade do ar e a saúde, primeiro numa perspectiva genérica e depois focalizada num dos grupos de risco, que é o das crianças. Mas a qualidade do ar interior ou a qualidade interior do ar e exterior? As duas coisas. As duas coisas e a ligação entre uma e outra. Porque não podemos esquecer que Sim, as janelas claro, abertas claro, dos edifícios levam para o interior exatamente aquilo que se passa cá fora. E, portanto, esta era uma das primeiras preocupações, era perceber como é que a qualidade do ar exterior influenciava a interior, quais eram os efeitos exclusivos da qualidade do ar interior, ou tão exclusivos quanto possível identificá-los, e depois um dos grupos de risco, que sabemos ser as crianças uma e os idosos outra, principalmente aqueles que têm problemas respiratórios, nós focalizamos nas crianças e principalmente aquelas que são as mais atreitas a doenças respiratórias de 7 aos 9 anos. E para isso fomos escolher uma cidade onde ainda não houvesse grandes problemas de qualidade do ar, mas cujas preocupações de desenvolvimento viessem, porventura, a criar algumas dessas dificuldades. E Viseu foi eleita, depois de uma análise de 10 cidades portuguesas, foi eleita na perspectiva de que é uma cidade com alguma juventude, é a cidade com maior juventude em Portugal e, além disso, que tinha índices de desenvolvimento que nos próximos 10 anos permitiam... Portanto, um padrão médio que era bom para o vosso estudo. Para poder depois fazer algumas extrapolações para o resto do país. E as conclusões principais são as de que não há uma relação direta entre a qualidade do ar exterior e interior, isto é, há fontes no interior que são suficientemente fortes para que mascarem aquilo que possa vir do exterior e, portanto, tem que se atuar nas fontes do interior e é daí que a qualidade do ar interior tenha um papel ainda mais importante. Segundo lugar, que há uma ligação fortíssima com a energia, isto é, com os consumos energéticos e com a modo como as pessoas utilizam a habitação, muito fechada, mais aberta, maior ventilação, menor ventilação, é fundamental esta análise. E depois, as crianças e a sua relação com a saúde, com os nossos colegas da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, foi feita num acompanhamento durante os 4 anos do projeto das crianças de 15 em 15 dias e no momento em que elas tinham crises. Este grupo que foi seguido, que eram crianças asmáticas, e depois tínhamos o grupo de controle, que eram crianças que não tinham doença nenhuma, mas permitiam aferir os parâmetros, chegou-se à conclusão de que a maior influência nas crises asmáticas resultava não tanto do ozono, que era uma indicação original, mas muito mais das partículas em suspensão, chamadas PM10. PM10 são partículas em suspensão com diâmetros particularmente pequenininhos, 10 micra. 10 micra significa pegar num cabelo e dividir o diâmetro desse cabelo por 10. E, portanto, estamos a perceber que são aquele pozinho de casa que nós quase não damos. Sim. Portanto, essas partículas, a gente só vê quase quando há aquela contraluz, não é? Exato, raios solares a entrar. Essas partículas foram as que deram os efeitos, as correlações mais fortes entre os problemas asmáticos das crianças e a poluição atmosférica, fosse ela do interior ou do exterior, desde que as partículas estivessem presentes. Depois o estudo abordou muito mais questões, como a relação entre aquilo que estava no interior e no exterior, inclusive até as fontes, o tráfego automóvel, o que era o consumo de combustíveis no interior da habitação, lareiras, existência ou não de lareiras, de outro tipo de aquecimento. Portanto, a forma como as pessoas usam a casa, não é? Também Exatamente. É muito importante na qualidade do ar. E isso tudo que me está a falar depois foi sintetizado num estudo, não é? Num livro. Num livro, exatamente. A Saúde e o Ar que Respiramos. E este livro, que é publicado pela Fundação Carlos de Gulbenkian, é um livro acessível a quem quiser. É um livro acessível. Para já, ele é um livro muito simples de manusear e de ler, é um livro fininho, portanto também não dá assim tanto trabalho e pode ser interessante para as pessoas saberem um pouco mais sobre a qualidade do ar que têm em casa ou até a forma como podem melhorar o ar que têm em casa. Eu diria que esse livro tem duas partes. Uma primeira parte que é o resultado mais técnico do estudo, com aquilo que foram
as conclusões, e depois uma segunda parte em que aparecem os chamados conselhos práticos. Estes conselhos práticos são mesmo vocacionados para o capítulo 7 do livro. Vamos falar deles mais daqui a pouco, está bem? Desses conselhos práticos podem ser importantes também deixar alguns aqui para as pessoas e até para estimular depois a ler sobre isto. Sentimos ao longo do estudo aquilo que era a grande necessidade das famílias, daquelas crianças com quem se contactou. E a necessidade era de conhecer como é que haviam de resolver os problemas que tinham em casa de um modo fácil e rápido. António Pinto Lopes, bem-vindo, coordena a Delegação Norte da DECO. As pessoas ou os consumidores são sensíveis a esta questão da qualidade do ar, queixam-se dela, colocam questões à DECO ou não? Não é uma área muito sensível? Não é propriamente uma área muito sensível para nós. Nós temos desenvolvido algum trabalho mais ao nível de testes, no nível da revista, da Proteste. Portanto, trabalho feito pela própria DECO, não é? Exatamente. Trabalho, no fundo, de avaliação das condições de funcionamento das habitações e também as escolas. Portanto, um caso mais específico, recentemente também foi feito um trabalho nesse sentido. Mas, de medir a qualidade do ar nas escolas, de perceber sim, os em níveis... 2007 fizemos um trabalho nesse sentido, onde foram analisadas 20 escolas e onde também se chegaram a conclusões bastante negativas relativamente a essa mesma qualidade do ar. E, concretamente a nível do CO2, o que também não é o excesso de CO2 que existiu nas salas de aula, o que também não será nada de espantar, porque as salas de aula, ao contrário do que acontecia há alguns anos atrás, em que havia um pé direito grande, bem arejadas, muitas janelas, recentemente a tendência, com a construção de muitas escolas em determinada altura, a tendência foi para reduzir os espaços das salas. Portanto, as salas são mais pequenas. Curiosamente, as salas foram concebidas para 24, 25 alunos. E agora estão a ter 30 outra vez, neste momento, inclusivamente, tudo tende a piorar. Portanto, quando começamos a pensar em 30 alunos por sala, eu imagino, na última escola em que estive, eu já senti dificuldades em trabalhar com os 24 lá dentro. Eu penso que vai ser complicado, em alguns casos nem caberão, mas noutros vai ser mesmo difícil que isso aconteça. Mas, sobretudo, a nível das partículas em suspensão e a nível do CO2 existente, havia também uma dificuldade, portanto, uma renovação insuficiente do ar, e para isto também muito contribui uma tendência que recentemente se instalou de que abrir a janela faz mal. Portanto, quando é possível abrir a janela, temos muitos edifícios cada vez mais que são construídos em que não é possível abrir as janelas. Exatamente. Temos edifícios que agora, numa fase ainda mais recente, escolas completamente, portanto, muito forradas a vidro. Ou seja, completamente dependentes do ar-condicionado, não é? Portanto, com o ar-condicionado a ser o suporte da climatização. E depois a não haver o suporte económico para pôr esse ar-condicionado a funcionar. Portanto, há aqui alguma contradição em alguns aspectos. Mas, curiosamente, há uns anos, portanto, na antiguidade, havia uma tendência para... O solo era a referência para a construção das habitações. Recentemente, na industrialização, quando se pensava que tudo isto poderia evoluir de uma forma positiva, o que se assistiu foi que, concretamente em Portugal, se nós repararmos, antes de 25 de Abril, que funciona sempre como uma referência para estas coisas, as habitações eram desconfortáveis, sobretudo eram desconfortáveis, eram frias, eram quentes no verão, eram frias no inverno. Mais recentemente, curiosamente, há uma tendência para tornar essas habitações mais herméticas, com recurso mais isoladas do exterior. Portanto, há aqui de uma forma geral, há aqui um problema de concepção que se instalou, em que o contacto com o exterior deixou quase de se fazer. Portanto, a tendência foi para fechar as habitações. Tintas de borracha, tudo muito fechado, janelas muito herméticas e depois muito pouca atenção à questão da possibilidade da passagem do ar do exterior para o interior, do interior para o exterior. Portanto, e pensamos que neste momento há uma outra tendência no sentido de tornar a construção mais sustentável, recorrendo menos à energia para aquecer e para arrefecer, e para isso recorrendo a processos de construção mais adequados
e mais dentro daquilo que são as normas. Disse quem percebe ao Manuel Gameiro da Silva, que é engenheiro mecânico e é especialista em climatização, da Ordem dos Engenheiros. Temos estado para aqui a falar de qualidade do ar interior. E o que é que define a qualidade do ar? Bem, a qualidade do ar é definida a partir da concentração dos poluentes. Portanto, é a forma direta de avaliar a qualidade do ar. É utilizar a concentração de um conjunto de poluentes que nós consideramos importantes. Claro que depois há duas formas indiretas de avaliar a qualidade do ar. Uma é a partir dos efeitos, portanto, daquilo que a qualidade do ar pode provocar nas pessoas. Portanto, os primeiros estudos de qualidade do ar até eram feitos utilizando, digamos, o nariz das pessoas como sensor. Portanto, arranjavam-se painéis de avaliação e, portanto, foi dessa forma que se criaram os primeiros índices. E pode ser também avaliada a partir das causas. Isto é, nós conseguimos uma determinada qualidade do ar utilizando uma determinada taxa de ventilação dentro do edifício. E, portanto, que é adequada à quantidade de emissão que temos de cada poluente. Portanto, a partir dos caudais que utilizamos para ventilar, podemos de alguma forma prever qual é que vai ser a qualidade do ar que vamos ter dentro dos edifícios. Existem parâmetros, não tem? Tem valores, tem várias substâncias que considera que devem ser medidas, portanto, e às quais é preciso ter mais atenção. Cá em Portugal, neste momento, portanto, nós temos uma legislação portanto, que resulta da aplicação da chamada diretiva, não é? Da EPBD, portanto, de 2006? É tal de 2006? Não, a diretiva é de 2002. É de 2002. Foi aplicada... Portanto, pois a diretiva dava um prazo para aplicação nos vários países e, portanto, a aplicação cá em Portugal foi através dos decretos que foram publicados. Portanto, em 2006. Houve 3 decretos. Portanto, um que é, digamos, o chapéu do sistema, portanto, o sistema de certificação energética, e, portanto, depois um outro regulamento que é mais dedicado aos edifícios residenciais, é o chamado RCCTE, e um outro que é mais dedicado aos edifícios de serviço, portanto, que é o RESES. E com a aplicação dessa lei, nós fomos relativamente pioneiros, portanto, porque a diretiva só impunha que se fizesse, digamos, a monitorização e o seguimento dos edifícios e que houvesse, portanto, critérios que tinham que ser aplicados em termos de energia. Em Portugal aproveitou-se essa ocasião... Não dizia nada em relação à qualidade do ar interior? Digamos, a diretiva tinha uma frase genérica, dizia que tinha que haver uma boa qualidade do ambiente interior. Depois cada um que interpretasse isso como quisesse. Cá em Portugal, portanto, como estava em preparação alguma legislação sobre a qualidade do ar interior, aproveitou-se esse momento e juntaram-se... E, portanto, a legislação portuguesa nesse aspecto era mais avançada do que era, então, a diretiva comunitária? Era. Provavelmente. Agora vamos andar para trás. Provavelmente vamos andar para trás e vamos falar disso também, mais daqui a pouco. Vamos ver a primeira reportagem que preparámos para este programa. A poluição do ar dentro de casa pode desencadear vários problemas de saúde, já aqui falámos de alguns. Quando saiu a nova legislação europeia sobre a qualidade do ar interior, há cerca de 7 anos, foi feito um estudo ao nível da União para saber qual era o ponto de situação. Vamos lembrar os resultados deste estudo europeu. Um estudo europeu de 2006 estimou que as pessoas passam 10% do tempo no exterior de edifícios e que a maioria da população despende o restante tempo em áreas fechadas como o interior das habitações, locais de trabalho, áreas comerciais ou zonas de lazer interiores. É por este motivo que a legislação atua para a realização de auditorias periódicas com o intuito de avaliar a qualidade do ar interior. É o exemplo do Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios, que estabelece limites para diferentes poluentes e contaminantes, como o dióxido e monóxido de carbono, radão, ozono, partículas em suspensão, fungos e bactérias, entre outros. Nos anos 80 surgiu a expressão Síndrome do Edifício Doente e a Organização Mundial de Saúde define-a como um conjunto de doenças originadas pela contaminação do ar em espaços fechados. Pode manifestar-se através de enxaquecas, tonturas, irritação das vias respiratórias, entre outros.
Ventilar bem a casa é a principal medida para manter a qualidade do ar interior. Neste âmbito, foi lançado em 2007 o estudo Habitar, que avalia a qualidade do ar que se respira nas casas dos portugueses para saber até que ponto este afeta a saúde e bem-estar da população. Desta forma, ao analisar cerca de 600 habitações, pretendeu averiguar a possível relação da qualidade do ar com patologias alérgicas e respiratórias dos habitantes. Nas medições efetuadas, constatou-se que 60% das habitações visitadas apresentam pelo menos uma medição com um dos parâmetros superior ao valor limite. Também em 47% das habitações existiu pelo menos uma medição fora dos valores recomendados no que toca à avaliação da temperatura e umidade relativa das casas. Este estudo concluiu ainda que existia uma prevalência de cerca de 30% de doença alérgica das vias aéreas superiores, ou seja, patologias do tipo rinite alérgica, e de 18% de doença alérgica ou inflamatórias do tipo asma nas vias aéreas inferiores. Este estudo demonstrou ainda que algumas habitações portuguesas têm condições para o surgimento de doenças respiratórias alérgicas ou inflamatórias e o agravamento das já existentes. Já vamos aprofundar um pouco mais os principais impactos sobre a saúde de um ar interior que não seja de boa qualidade. Manuel Gameiro da Silva, queria deixar alguma informação também ainda em relação aos, penso que aos valores mínimos ou máximos que é permitido. São as concentrações máximas admissíveis. Admissíveis, isso mesmo. Portanto, os chamados valores... Que a nossa legislação prevê, não é? Sim, portanto, na legislação que publicámos em 2006, eu diria que portanto, como é que são fixados os limites? Portanto, aquilo que nós queremos é que os valores não atinjam concentrações que possam ou ser prejudiciais à saúde ou então provocar incómodo. Portanto, quando estamos a falar aqui de valores, estamos a falar de valores de substâncias. Estamos a falar de quê? De CO2? Estamos a falar de dióxido de carbono, monóxido de carbono... Neste momento, em Portugal, o que temos, portanto, é dióxido de carbono... As substâncias em suspensão, não é? Monóxido de carbono, as partículas. Depois temos o ozono, o formaldeído... O quê? Formaldeído. Portanto, é um composto orgânico volátil que, portanto, pelo seu grau de perigosidade, merece um tratamento especial. Portanto, todas essas substâncias, como está a dizer, são substâncias que têm que ser controladas. Têm que ser controladas. O formaldeído, por exemplo, faz parte de algumas espumas que utilizamos nos isolamentos. Portanto, também existe dentro de casa. Pode existir. Colas, tintas. Portanto, além desse... algum gesso cartonado de pior qualidade traz algum formaldeído. Portanto, depois fazemos também a avaliação do radão, portanto, que é um gás radioativo que é libertado pelo solo, portanto, sobretudo em zonas graníticas, e, além disso, dos parâmetros biológicos, portanto, as bactérias e, portanto, os fungos. Estavam a dizer que na legislação de 2006 estes valores... A principal questão que eu coloco é a forma, por exemplo, como foram fixados os limites para o CO2. Sim. Portanto, utilizou-se um valor, mais ou menos, que está definido como uma recomendação, que é o valor típico do CO2 deve ser da ordem de 1000 ppm, portanto, 1000 partes por milhão. Esse valor, como é que ele surgiu? Surgiu de uns estudos que foram feitos em que um painel de pessoas entrava em, portanto, espaços habitados, cheirava e dizia se sentia algum incómodo ou não, portanto, com aquela concentração. A questão é que a sensibilidade dos visitantes é muito mais forte do que a sensibilidade dos ocupantes. Claro. Portanto, e enquanto que na Europa nós dimensionamos para os visitantes, e, portanto, e dimensionamos para 1000 ppm, nos Estados Unidos dimensiona-se para os ocupantes. E, portanto, dimensiona-se para uma concentração
um bocado mais Portanto, alto. esse valor é tratado de forma diferente. Portanto, o que é que nós queríamos com os 1000 ppm? Era que a percentagem de pessoas que manifestavam insatisfação olfativa com o ambiente fosse inferior a 20%. Portanto, é um critério que nem sequer é um critério de saúde. O problema está nos edifícios novos, eu acho que até faz sentido. O problema está em exigir isso aos edifícios antigos. Porque nós depois queremos uma lei tão exigente que depois ficamos naquela situação em que não conseguimos aplicá-la. É mais ou menos como dizer que... E é isso que acontece na nas prática, autoestradas vai não toda a está a ser gente andar a aplicada. 110 km/h. E depois ninguém anda. Portanto, a lei deve ter em conta aquilo que é a realidade. E é só em relação ao CO2 que o valor é demasiado elevado? Repare, o problema é o seguinte, o CO2, muitas vezes, por alguns autores, nem sequer é considerado um poluente, porque o CO2 começa a fazer mal a concentrações muito mais altas do que essas. Portanto, o CO2, como é fácil de medir e como é um indicador muito bom da ocupação, portanto, o facto de cada um de nós gera tipicamente 37 gramas por hora. Portanto, a quantidade de CO2 que está na atmosfera, dentro da habitação, tem a ver com a taxa de ocupação e com a maior ou menor capacidade que nós temos de o diluir. Portanto, com a taxa de ventilação que está disponível. Claro que se o CO2 estiver baixo, significa que nós temos muito ar novo para diluir também os outros poluentes. Portanto, é um primeiro indicador da qualidade do ar. Mas, em seu entender, de uma forma geral, essa legislação era uma legislação demasiado exigente e, portanto, difícil de cumprir, basicamente. Posso-lhe dar um exemplo. Por exemplo, em Inglaterra, para as escolas, admite-se uma concentração média diária de CO2 de 1500 ppm. Isto parece que, de 1000 para 1500 não vai grande diferença. A diferença é que eu, para ter 1000 ppm, preciso de 30 metros cúbicos por hora por pessoa, de ar novo. E para ter 1500 ppm, bastam 15. E, portanto, como a quantidade de energia que eu depois gasto para ventilar não cresce diretamente com o valor do caudal, mas cresce com o cubo do caudal. Portanto, isto vai ter um efeito muito grande na questão da energia. Carlos Borrego, concorda? Esta legislação teve mais olhos que barriga? Em parte é verdade. Isto está a ser dito, está completamente correto. Em contrapartida, houve alguns outros poluentes em que se foi ao contrário. E o caso das partículas que eu há pouco referi é exatamente o oposto. Nós temos 150 microgramas por metro cúbico, o que quer dizer... Ninguém sabe o que é. Era isso que eu ia dizer. 150 é agarrar num metro cúbico de ar. Muito bem. 1 metro cúbico de ar, ou seja, um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, não é tão grande quanto isto. Muito bem. E lá dentro ter apenas 150 microgramas, ou seja, 0,15 gramas de partículas. Portanto, estamos a ver que isto é uma quantidade muito pequenina. O que me está a dizer é que, em relação a alguns poluentes, exagerou-se num sentido, em relação a outros poluentes, exagerou-se noutro. E depois da experiência que já tivemos com a aplicação dessa legislação, houve alguma alteração, algum nivelamento ao nível momento, como já foi referido, dos poluentes e da sua medição, ou não? A publicação de um novo decreto que... Ninguém sabe bem qual é que são os resultados finais, vamos ver. Houve grandes discussões de grupos de trabalho ao longo dos últimos 2 anos e meio, à volta disso. Ficou pronta. Portanto, esta legislação está a ser revista, ou estava a ser trabalhada, pelo menos... O processo de revisão ficou tipicamente concluído há cerca de 1 ano. Portanto, no entanto, aquilo que consta... Não se sabe ainda? Não, aquilo que consta é que a parte dos requisitos de qualidade do ar agora vai ser retirada da legislação. Isto é, fica a necessidade de garantir determinado... Fica só a questão da eficiência energética, é isso? Dos edifícios, então? Ficam definidos quais são os caudais de ventilação que têm que ser utilizados nos edifícios. Mas depois não se fazem auditorias para verificar que esses caudais lá existem ou quais são as concentrações dos poluentes que lá ficam em função desses caudais e das fontes de poluição que lá existem. Mas ainda não existe a certeza que vai ser assim, não é? Portanto, é o que se consta. Consta. Sim. Já agora posso dar talvez um exemplo interessante que fizemos em Aveiro, uma tese de mestrado nas nossas salas de aulas. Portanto, os nossos alunos, dentro das salas de aulas, durante um dia, isto foi feito ao longo de vários meses,
em que se mediu a qualidade do ar no interior da sala, com as janelas, principalmente aquela parte superior da janela que permitia abrir uma pequena parte da ventilação durante o inverno, aberta ou fechada. E, nitidamente, ao fim de 2 horas de aulas, era impensável manter os alunos dentro, com a qualidade do ar que estava a ser medida, manter os alunos dentro da sala, estávamos a ultrapassar os limites todos, ainda que alguns estivessem por defeito e outros por excesso. E, portanto, a primeira instrução que foi dada no departamento e depois se estendeu à universidade foi a necessidade de arejar as salas de aulas em intervalos. E que influência é que isso tem, Carlos, sobre as pessoas? À medida que o ar ia ficando com menos qualidade, que influência é que isso tinha sobre os alunos? Há pouco referia à ligação evidente que foi retirada nas escolas com os alunos, as crianças de 7 aos 9 anos, em que um aumento da concentração das ditas partículas em suspensão criava situações gravosas de asma. Estamos aqui a perceber que, do ponto de vista de algumas destas substâncias, quem tiver problemas respiratórios vai com certeza agravá-los. As pessoas que não tiverem estarão cada vez mais propensas a tê-los. E este é o problema que temos da qualidade do ar interior. E se a nova legislação não vem com limites perfeitamente identificados e atira apenas para a questão das ventilações, deixamos o processo numa maneira completamente aleatória. Isto é muito difícil perceber se a qualidade do ar no interior é efetivamente adequada para a população que lá está. Isto olhando para a saúde. E esta é a questão mais importante. Claro, é por isso que se mede a qualidade do ar, não é? Interior. Exatamente. Temos que impacto sobre a saúde e sobre o bem-estar das pessoas. Começou por dizer no programa, 90% do nosso tempo é dentro dos edifícios. Portanto, sem dúvida... Também não nos fazia mal andarmos um bocadinho mais cá fora. É o que eu ia dizer. Nós nos microambiente é um pequeno espaço onde nós conseguimos identificar as condições todas desse ambiente. Este estúdio poderia ser um microambiente, desde que nós tivéssemos aqui os sensores para medir o que se passava aqui dentro. E não tenho dúvidas que, em termos da temperatura, estamos a atingir os limites daquilo que é aceitável no interior. E mesmo assim com o ar-condicionado ligado. Exatamente, e portanto a gastar energia. Mas dizia eu, em microambientes, nós chegamos à conclusão com os alunos, com as crianças dos 7 aos 9, que havia zonas dentro da sala de aula em que, sem as janelas abertas, eles estavam expostos a concentrações que eram gravosas para a saúde. Muito claramente. bem. Mário, antes de irmos à próxima reportagem, explique-nos um pouco melhor quais são os principais impactos sobre a saúde, a má qualidade do ar. Eu acho que só pudéssemos aqui só arrumar um bocadinho as ideias, só recordar aqui que a qualidade do ar, ao fim e ao cabo, já falámos aqui sobre vários assuntos, a qualidade do ar e esta questão da poluição, esta poluição tem que ser vista de uma maneira alargada. Já percebemos que existem agentes biológicos, porque pode haver bactérias, pode haver fungos, existem ácaros, todas as pessoas também conhecem. Obviamente, depois também temos, então, dentro dos poluentes, de facto, já falámos aqui várias questões químicas que estão lá também, e alguns deles somos nós, estamos também lá a pô-los, outros são os próprios edifícios que estão lá a colocar, e vou-lhe dar já um exemplo disso mesmo. E depois também temos outros fatores que têm, de facto, a ver com a temperatura e com a umidade. E tudo isto, digamos assim, é que vai fazer com que haja ou não qualidade do ar. Porque o português também às vezes tem a tendência, então vamos ter ali um culpado, é só aquilo, não, é todo este conjunto. Claro. De facto, ventilação é algo que também já foi aqui transversalmente falado, claro que é importante, e de facto isto vai se relacionar com a possibilidade de provocar sintomas. Sintomas também aqui, agora voltando aqui um bocadinho ao exemplo que estava a falar da sala de aula. O que é que esses alunos vão ter, mesmo que não tenham patologia? Vão começar com dores de cabeça, porque vão ter menos capacidade de estar a tolerar, obviamente, aqueles fatores específicos. É quase uma proteção que o nosso organismo vai desenvolver, quase que a dizer, sai daí que aí não está a passar bem. Vão começar com uma secura nos olhos, vão começar com comichão nos olhos, com alguma irritação na pele, vão começar a ficar um bocadinho mais irritáveis só pelo facto de estarem expostos, digamos, a contaminantes ambientais. Independentemente, porque se tiverem rinite alérgica, então esses vão começar também a coçar o nariz, a espirrar, se tiverem conjuntivite alérgica, vão começar a chorar, a coçar os olhos. Se tiverem asma, vão começar com tosse e eventualmente com alguns sintomas de dificuldade respiratória e se calhar vão ter que pedir Portanto, a má qualidade do ambiente do ar pode desencadear crises nas pessoas que já têm este tipo de já problemas. São mais sensíveis e como tal, portanto, reagem, digamos, a doses, são quase, que também se falava há um bocadinho, são quase como um sinalizador, digamos, há aqui um problema que de facto se há aquela pessoa que tem uma rinite, que tem uma asma, funciona quase, digamos, como o advogado do grupo, porque já está com sintomas, e nas pessoas os outros também vão estar.
pessoas que não têm nem asma, nem rinite alérgica, a sentir-se mal, também têm sintomas, também podem ter sintomas. E aqui vamos dar então um exemplo que também temos que perceber, que estamos aqui a falar, é muito importante, de facto, é preciso monitorizar, é preciso ver a qualidade, mas depois na nossa casa nós não vamos estar a fazê-la, pode ser feita uma vez, num determinado momento, e há aqui um problema também, as casas, frequentemente, e as casas novas, são ocupadas muito precocemente, os materiais ainda não secaram, os contaminantes estão todos lá, portanto, quer dizer, de facto, nós às vezes... As próprias casas novas mesmo. Nós vemos que a casa ainda num dia está lá uma grua a trabalhar e no dia a seguir já vemos que há pessoas lá à janela, digamos, a usufruir dessas casas. E, de facto, isto é algo que não pode acontecer porque essas casas estão fortemente poluídas. Mas temos aqui um exemplo que eu acho que é importante, que é percebermos um fator, e vamos falar agora um bocadinho de tabaco. O tabaco é muito importante, se as pessoas fumam dentro de casa, vão ser uma fonte de emissão de poluentes muito importantes. E aí um trabalho que já publicámos mesmo este ano, ou seja, cerca de 20% dos portugueses estão a fumar, cerca de 25% dos portugueses dentro das casas e cerca de 25% dos portugueses estão expostos a tabaco dentro de casa. Estão mais expostos as crianças, estão mais expostos os asmáticos. E aqui são sinais que nós temos que pensar são as condições das próprias casas, dos materiais, os aquecimentos, essas coisas todas. Outra coisa são depois os comportamentos que as pessoas têm que podem ou não também contribuir para ter um ar melhor ou pior. Vamos falar já desses comportamentos e perceber como é que nós próprios podemos, de alguma forma, ajudar a melhorar o ambiente das nossas casas, e aí entra a questão do tabaco também. Vamos ver a próxima reportagem. O controle da qualidade do ar interior integrou uma diretiva que foi criada pela Comissão Europeia em 2006 sobre a eficiência energética dos edifícios. Vamos ver como essa diretiva foi transposta para a nossa lei e depois vamos saber aqui com os nossos especialistas em que ponto é que a monitorização da qualidade do ar interior em Portugal está neste momento. A legislação nacional no âmbito da qualidade do ar é composta por 3 decretos-lei de 2006 que resultam da transposição de uma diretiva da Comissão Europeia de 2002. Em Portugal, a lei que regula o conforto térmico e as condições de consumo de energia nos edifícios regula também a qualidade do ar. Enquanto que a legislação para a habitação é baseada não nos poluentes, mas no número mínimo de renovações, neste caso, a lei, para além do número mínimo de renovações, ainda tem exigências sobre um determinado conjunto de poluentes. No entanto, tem que se ter em conta que existem 2 situações distintas para a avaliação da qualidade do ar. Por um lado, a situação dos edifícios novos e, por outro, os edifícios existentes. Para os edifícios novos, aquilo que a lei diz é não podem ser abertos sem que seja verificado um determinado conjunto de condições. Portanto, o edifício foi construído, o perito qualificado acompanhou a construção do edifício, verificou uma série de coisas. Por exemplo, temos aqui os móveis. Não se devem usar nos móveis e nos materiais de construção produtos que possam ser origem de contaminações importantes. E, portanto, devem ser escolhidos produtos que, do ponto de vista de qualidade do ar, não estejam a produzir emissões ao longo dos anos para que o ambiente interior tenha, enfim, depois problemas. Quando o edifício é ocupado, ainda não faz parte dos edifícios existentes, por estranho que lhe possa parecer, mas é assim nos termos da lei, o edifício só se torna existente quando, ao fim de um determinado número de anos, é inspecionado para ver se efetivamente ele cumpre ou continua a cumprir os requisitos, neste caso concreto nos interessa, da qualidade do ar. O que a lei impõe é que, dependendo dos tipos de edifícios, sejam verificados em termos da qualidade do ar, para uns casos de 2 em 2 anos, para outros casos de 3 em 3 anos. E vai mais longe que isso. A lei determina que os proprietários ou quem explora este tipo de edifícios deve ter um programa de manutenção basicamente preventiva, isto é, devem ser limpos os filtros, devem ser verificadas as aspirações todas e há um determinado conjunto de condições que têm que ser vistas no dia-a-dia para todos os efeitos.
As estratégias para a melhoria da qualidade do ar interior passam pelo controlo da fonte, evitando infecções do local com substâncias poluentes, mas também através da ventilação, que reduz a exposição aos poluentes ao baixar a concentração destes no ar. As condições fixadas para os níveis de ventilação são baseadas sempre na análise de risco para a saúde e na avaliação sensorial. Se é necessário fazer chegar um determinado quantidade de ar por pessoa, por hora, é muito simples. É multiplicar o número de pessoas pelo volume mínimo que é exigido pela lei e tem-se a quantidade de ar que tem que chegar. A população fica desta forma exposta à ação de poluentes em edifícios públicos. Esta contaminação do ar está relacionada com os materiais usados na construção e manutenção dos edifícios, com os sistemas de climatização, como é o caso do ar-condicionado, com os ocupantes das estruturas e ainda com a qualidade do ar exterior. Vamos ver então como é que nós, nas nossas casas, no dia-a-dia, podemos contribuir para ter uma qualidade do ar melhor. Estava-me a falar, o Mário já me falou do exemplo do tabaco, portanto, não fumar dentro das casas. Não fumar dentro de casa, isso é algo que agora em consulta, obviamente, quando estamos a falar normalmente com crianças e quando estamos a dizer não pode fumar em casa, obviamente vem sempre, mas está a dizer que eu não posso fumar, não, quer dizer, idealmente não deveria fumar, mas não pode fumar em casa. Vemos também isso, todos no trânsito, vemos isso, as pessoas a fumarem no automóvel. E isso há um estudo muito engraçado feito há alguns anos em Inglaterra, em que de facto dava-se muito o conselho para não se fumar em casa, mas como não se falava no automóvel, ainda por cima muito mais pequenino e muito mais fechado, as pessoas no automóvel continuavam a fumar. E depois também dá a ideia que, em termos da saúde, e se nós estamos a pensar aqui muito em doença respiratória, o agravamento faz-se na doença respiratória, mas também se faz nas doenças cardiovasculares, faz-se em doenças neoplásicas, ou seja, se temos uma má qualidade do ar, e agora pensando outra vez um bocadinho aqui no tabaco, como exemplo, não estamos aqui a fazer nenhuma campanha agora que o tabaco é a causa de tudo que corre mal, não é nada disso, mas é um exemplo em que nós podemos aqui influenciar nitidamente a qualidade do ar. Claro que depois há também como é que usamos, digamos, o que é que usamos na cozinha, nomeadamente a ventilação que está na cozinha quando se está a produzir gerar uma fonte de calor, no tipo de aquecimentos que usamos. Quais são as isso. zonas mais críticas das casas, Carlos, geralmente? Bom, normalmente as medições apontam para a cozinha, sem dúvida, e depois, tipicamente, para o quarto da criança. Não é o quarto do adulto, mas é o quarto da criança, porque ele passa muito tempo no quarto. Quando está em casa, normalmente está no seu quarto e cercado daquilo que são os seus brinquedos, grande parte deles com problemas, como os felpudos, etc. E, portanto, esta foi a experiência que tivemos no projeto Saudar. Tudo que é peluches não é boa companhia? Obviamente. E os tapetes felpudos, as carpetes, todo esse tipo de coisas que absorve poluentes, sejam eles as partículas ou outros, o caso dos compostos orgânicos voláteis que todos nós cheiramos, até cheiramos os naturais. Há compostos orgânicos voláteis naturais. Quando chegamos a um pinhal, a primeira coisa que fazemos é inspirar e dizer ai, que belo cheiro, pois o que estamos a inspirar são compostos orgânicos voláteis dos pinheiros. Portanto, isto não é um poluente, não é necessariamente maléfico para a saúde. A concentração dele no ar é que pode ser maléfica para a saúde. Muito bem. E aqui... Mas, portanto, estava-me a dizer que são as cozinhas e os quartos das crianças. Os quartos das crianças eu já percebi um pouco porquê. E as cozinhas, porquê? Por causa daquilo que é feito na cozinha, ou seja, a fonte de calor... Que é a combustão. A fonte de calor é logo o primeiro ponto. E depois a seguir o material que é utilizado para cozinhar. Os óleos, cujas temperaturas libertam vapores de óleo, que vão dar todos os compostos que há pouco referimos, de químicos na atmosfera. Mas não podemos deixar de cozinhar. Como é que podemos, de alguma forma, evitar a circulação que o ar fique tão saturado e tão poluído? Melhorar a circulação do ar, isso é que tem a ver com os comprimentos das pessoas, não é? Exatamente, aí é sem dúvida. É uma boa exaustão. Uma boa exaustão. Digamos que há 4 estratégias para melhorar a qualidade do ar. Uma é remover a fonte contaminante. Portanto, nem sempre nós precisamos ter a fonte contaminante dentro de casa. Como por exemplo? Portanto, existem algum tipo de... Ter um fungo dentro de casa. Portanto, fazer uma boa limpeza. Por exemplo, um sistema de ar-condicionado que tenha filtros. Se os filtros não forem, mantidos com cuidado, a partir de determinada altura são uma fonte. E limpos sistematicamente, portanto, tem que ser limpo. Mas
ou podemos ter, portanto, algumas substâncias. Por exemplo, esta questão das carpetes e etc. Também é melhor não as ter dentro de casa? Não, há materiais de construção, como há bocado dizia o Mário. Portanto, há uma parte da poluição que vem das pessoas, portanto, são os bioefluentes, e há uma parte da poluição que vem do edifício, portanto, os materiais que usamos na construção. Aliás, as legislações, portanto, as normas internacionais que existem sobre isto, fazem com que calculemos uma parte do caudal de ar novo que é necessário para ter em conta os ocupantes e uma outra parte para ter em conta aquilo que é gerado pelo próprio edifício. E, portanto, depois, em alguns casos, somam-se os dois caudais, noutros toma-se o mais alto dos dois, etc. Portanto, ainda não há um consenso na comunidade científica exatamente sobre qual é a maneira como devemos atuar. Mas, portanto, eu dizia que podemos fazer era remover simplesmente a fonte, podemos fazer extração localizada, que é o que se faz numa cozinha com o exaustor. Portanto, imaginemos um soldador, está a soldar e está a gerar localmente poluentes que podem ser prejudiciais para a sua saúde. Há ali um extrator que... E, por exemplo, há diferenças entre um fogão a gás e um fogão elétrico? Claro. Para o ar? Muitas. Não, o fogão a gás vai dar os produtos de combustão. Portanto, o fogão a gás não é muito diferente, digamos, de um motor de combustão, de um automóvel, uma coisa do género. Portanto, vai gerar CO2, vai Portanto, gerar um fogão CO2. com bocas a gás polui mais o ambiente Exige uma ventilação mais forte. do que os outros fogões, aqueles de vitrocerâmica. Sim, mas é melhor não tirar já daí uma conclusão, que é mudar os fogões elétricos. Não vai resolver o problema. Não é isso, é que vamos a outro ponto que é crítico, é que o fogão elétrico é muito menos eficiente do que o fogão a gás, do ponto de vista de eficiência energética. E para gerar eletricidade para aquele fogão elétrico, vamos criar um problema da qualidade do ar exterior. Portanto, é melhor manter lá os fogões a gás, ainda que com estas dificuldades, e melhorar a exaustão daquilo que é gerado no fogão a gás. E é esta sempre a perspectiva que as pessoas... As pessoas têm que ter esta perspectiva de que eles são... Então, vitrocerâmicas, é isso eu entender, Carlos? Não. Claramente, não tenho dúvidas quanto a isso. Em termos energéticos, não é a melhor solução. E isto está perfeitamente estabelecido e entendido desde que se faça uma análise mais abrangente do que apenas localmente. E é esta a questão crítica quando nós temos um recurso, como é o caso do ar, e eu uso aqui a palavra recurso propositadamente, porque equipar o ar à água ou ao solo, que são os três grandes recursos que temos para a nossa vida, água, ar e solo, qualquer um dos três são recursos que têm que ser geridos e a sua qualidade muito bem gerida também. Isto significa que o ar tem que ser feito da mesma maneira. E nós estamos habituados a que o ar não é limitado, é ilimitado. Infelizmente não é. Nós temos 5.000, os números grandes agora estão muito em voga, eu vou atirar um número grande, 5.000 trilhões de toneladas de ar. Sabemos bem o ar que existe na Terra. E não há mais do que este. E também não há, tanto quanto nós conhecemos, nenhum planeta que tenha ar, como nós temos. Portanto, se nós criarmos aqui uma dificuldade em termos do ar, nós vamos com certeza absoluta ter uma dificuldade do ponto de vista de saúde e de população. Quer dizer que há algumas preocupações e alguma sensibilização que é feita já às pessoas, nomeadamente em relação à água, tem que ser feita em relação ao ar. água, como sendo um recurso escasso, não é feito ainda em relação ao ar. Não tanto no e escasso, devia ser. mas muito mais na qualidade. É que o ar é muito mais preocupante porque estamos a criar problemas de qualidade do ar, e esta é que é a questão crítica, apesar dele ainda ter alguma capacidade de autodepuração, e por isso é que é um recurso. Ele autodepura-se a si próprio, tal como a água, só que nós na água já atingimos a capacidade autodepuradora da água. E no ar estamos a caminhar para lá. As alterações climáticas, camada de ozono, todas essas palavras muito mediáticas não são mais do que um exemplo de que estamos a atingir aquilo que é a capacidade autodepuradora da nossa atmosfera. E, portanto, estamos a atingir o limite em que nós, enquanto habitantes deste planeta, não vamos conseguir sobreviver se não lhe dermos a volta. Daí que o fogão em casa é o exemplo flagrante enquanto, como um indivíduo, nós não podemos adotar uma solução que para nós localmente está perfeitamente adequada, porque não vamos respirar aquilo que as placas de vitrocerâmica iriam emitir, não existe, mas, do ponto de vista global, estamos a adotar uma solução que é incorreta. Este problema acho que é muito importante porque a qualidade do ar interior está diretamente relacionada com esta questão da gestão. Eu gostava... Diga. Só acrescentar, quer dizer, não é só uma questão de, portanto, mantermos a qualidade,
é também de não tentarmos ter mais do que aquela que temos direito. A capacidade autodepuradora que eu estava a referir. Portanto, porque, digamos que, quando nós estamos a definir, por exemplo, para a habitação, qual é que é a taxa de ventilação que devemos ter? Nós poderíamos dizer, ok, vamos ter, imaginemos, uma renovação por hora em todas as habitações. O problema é qual é que é depois o custo disto. Portanto, porque depois o custo disto em termos de energia é enorme. E, portanto, e depois fazer... Para fazer essa renovação. Portanto, há que conciliar aqui várias coisas, não é? É um bem, o ar é um bem, que neste caso é escasso, e que nós temos que gerir da melhor forma. E, portanto, temos que ter esta noção da sustentabilidade, que a sustentabilidade é deixar o planeta em boas condições para as gerações vindouras. A sustentabilidade também deve ser aplicada atualmente. Quer dizer, eu não vou achar que devo garantir boas condições para uma pequena faixa da população e que depois vou ter o resto da população a viver muito mal. António, há pouco falava que, para além desta... E voltando ainda aos comportamentos das pessoas, porque disto tudo que nós estamos aqui a falar, o que pode aproveitar a quem está lá em casa é as pessoas poderem mudar alguns comportamentos, serem mais conscientes em relação à forma como usam o ar e também elas próprias ajudarem a criar um ambiente em casa em que o ar tenha mais qualidade. Também por ação delas. E há pouco estava-me a falar aqui do uso dos ambientadores, não é? Os ambientadores. Que as pessoas usam com muita frequência em casa. Que são aqueles de colocar, não são todos assim, mas muitos são de colocar nas tomadas. E podem ser velas têm também. a ideia de que o ar fica melhor. Pois, essa é uma ideia que tem passado, mas que não corresponde de toda à realidade. Pelo contrário, há estudos que indicam que, inclusivamente, existem substâncias potencialmente cancerígenas nesses ambientadores. Portanto, os ambientadores não só não acrescentam nada em termos da qualidade do ar, como prejudicam a própria qualidade do ar. Portanto, há questões ligadas com os formaldeídos que já foram aqui referidas, questões ligadas com outros fatores que têm influência negativa na qualidade do ar. Da mesma forma, aquelas velas também que são utilizadas para dar um odor, para melhorar o odor das casas. As velas com perfume, não é? Perfumadas. Aquelas essências que muitas vezes também são aplicadas, são compradas para dar aqueles odores mais agradáveis. Está a falar do incenso mesmo, aqueles pauzinhos. Exatamente, o incenso. Tudo isso está perfeitamente caracterizado e que são considerados elementos perturbadores da qualidade do ar. Portanto, o que acontece é que, por vezes, há algum déficit de informação relativamente aos consumidores. Há bocado estávamos aqui a referir a questão do monóxido de carbono, e eu assisto muitas vezes, pelo menos na zona onde eu habito, e aquilo faz-me alguma confusão ver as crianças a brincarem nas garagens. As garagens são o último local onde as crianças poderiam brincar. Não é? Portanto, eu sei que nós sabemos que agora que é difícil brincar no exterior, por uma questão de segurança, etc. Mas a garagem é que não é? A garagem nunca, porque o monóxido de carbono, as taxas de monóxido de carbono das garagens são enormes. Portanto, mesmo nós devemos passar o mais rapidamente possível. As crianças essas nem deveriam lá passar. Ou seja, andar de bicicleta dentro das garagens, dos prédios, é algo que deveria ser profundamente, evitado. Da mesma forma, há pouco, e passando aí para comportamentos, as questões dos comportamentos, referimos há pouco aquela questão dos fogões, os fogões a gás, também convém referir os aquecedores a gás também, não é? Os aquecedores a gás, que normalmente, com o déficit de ventilação, não há uma queima total dos produtos, portanto, dos produtos que concedem energia, e portanto fica normalmente o óxido de azoto que fica na atmosfera. Também não devem ser usados dentro de casa? Também não devem ser usados dentro de casa, portanto, ou pelo menos devem ser usados Quer dizer, estas questões, o nunca é difícil de nós afirmarmos, mas se a casa depende da casa, se for uma casa, normalmente o problema é que quando estamos a falar de aquecedores a gás, normalmente estamos a falar de casas também pequenas. Temos que ver o espaço também que existe. Então tem a ver com o espaço, tem a ver com uma ventilação dessa mesma casa, e eu aqui gostaria de pegar, porque há pouco a conversa estava um pouco a apontar no sentido de como controlar estas coisas da qualidade do ar. Eu penso que este controle tem que ser feito
a anteriori, ou seja, tem que ser feito a nível da própria construção das casas. Quando a casa cheira, como aquilo foi referido há pouco, muitas vezes habita-se as casas com demasiado pressa. Quando a casa cheira a novo, é desconfiar. Quer dizer, a casa que cheira a novo, o móvel que cheira a novo, deverá ser um motivo para nós não dormirmos naquela dependência, ou para evitarmos aquela dependência enquanto isso acontece. Mas não é normalmente essa a conclusão, assim como os produtos que nós utilizamos agora, toda a gente agora faz bricolagem, portanto, aqueles produtos que nós compramos e que diz lá para não utilizar em recintos fechados. Portanto, esse produto para não utilizar em recintos fechados é um alerta para que as pessoas tenham um grande cuidado no seu manuseamento. Da forma como... Posso acrescentar aqui uma coisa em relação à questão da casa? Há um aspecto que tem escapado, que é o das lareiras. E nós, em Viseu, detectámos que, efetivamente, as lareiras no interior das casas são um foco fundamental do ponto de vista de emissão de partículas. E, portanto, porquê? Principalmente as lareiras abertas. Ou seja, aquilo que não é o chamado recuperador de calor, ou recuperador de calor. E esta é uma questão que em Portugal há a módica quantidade de lareiras, são 1.200.000 habitações, 3.200.000 habitações com lareiras em Portugal. Só a região centro tem aproximadamente 800.000 e a região norte 1.200.000. Portanto, a questão das lareiras, houve até uma iniciativa no sentido de certificar as lareiras, que poderiam apenas ser vendidas se tivessem determinado tipo de condições, que infelizmente ainda não chegou a bom porto, do ponto de vista da sua definição final. Está a falar das lareiras, que é dos recuperadores de calor ou das lareiras? Não, as lareiras abertas. São feitas nas próprias casas, vêm já com as casas assim. Exatamente. Hoje em dia, já, felizmente, as últimas habitações já estão cada vez mais a evitar as lareiras desse abertas. Mas quem tiver em casa, a primeira... também são muito menos eficientes. Não é? Além de tudo mais, do ponto de vista energético, não tem qualquer não distribui o calor como, por exemplo, os recuperadores de calor conseguem fazer, não é? Grande parte do calor vai-se na chaminé. Vai na chaminé. E prejudica o ambiente. Exclusivamente a queimar e a tirar o calor cá para fora. E ainda a prejudicar o ambiente. E este tipo de questões era importante que, de facto, as pessoas tivessem percepção de que são elas. A eficiência é da ordem dos 20% a 30%, enquanto com o recuperador pode chegar aos 70%, portanto, da quantidade de energia que temos na madeira. Eu há pouco também me esqueci de falar na casa de banho. O quarto de banho é outro dos focos na casa por causa da umidade e da temperatura. E muitas pessoas têm a tendência para deixar nos quartos de banho exatamente os peluches e outras coisas do estilo, onde é o pior sítio para deixar esse tipo de objetos. E os animais. É outro dos focos no interior de uma casa. Portanto, eu acho que com este... Os animais? Exatamente. Mas deixam, portanto, já agora que falam nos animais, há um estudo curioso, portanto, relativamente a esta questão da asma, que, portanto, chegaram à conclusão que as crianças que desde pequenas têm contacto com animais, sim, que depois têm menos tendência a ter asma, porque criam alguma proteção, não é? Alguma imunidade. Isso. Portanto, os ambientes demasiado estéreis em que nós vivemos, depois também diminuem as nossas defesas, as nossas resistências. Portanto, há um estudo que compara, por exemplo, uma população do norte da Suécia, portanto, e a Suécia é o país, digamos, da Europa que começou a ter requisitos fortes de ventilação mais cedo, portanto, na década de 80. Eles chegaram a fechar edifícios por não cumprirem os critérios de ventilação, portanto, e começaram a ter isso em conta. E esse estudo que compara essa zona com a Silésia, na Polónia, portanto, que é uma zona alta, portanto, muito poluída, porque, portanto, é muito industrializada e, portanto, uma indústria relativamente poluente, e a prevalência de asma é maior no norte da Suécia do que na Silésia. Mas então o António e o Carlos, quando falavam aqui de animais, ainda agora queriam dizer o quê? Animais sim, animais não? Não, animais não, desde que pássaros, cães, gatos, coelhos, hamsters, esse tipo de coisas, não, desde que sejam mantidos dentro de casa com um contacto demasiado próximo das pessoas e principalmente habitando... Mas as pessoas quando têm animais dentro de casa é para estarem em contacto com essa eles, é a questão, não é? É que normalmente deveriam ter o quintal onde o animal pudesse estar e apenas periodicamente haveria o contacto com o animal. Há aqui esta questão que foi agora levantada, que é interessante, de que, de facto, esta ideia de que nós temos que ter um ambiente absolutamente fechado está cada vez mais contrariada. Precisamente por isto que acabou de ser dito. Daí que as janelas a abrir é a única solução.
a orientação das casas adequadamente em relação à radiação solar, a maneira de construir de modo a garantir que não precisamos de outro tipo de ventilação que não a natural. Portanto, aqui a construção e é aqui que está o ponto muito fulcral. importante. Fundamental. Só uma recomendação, digamos, de como é que se utiliza a casa, ou de como é que se utilizam as janelas. Portanto, nós devemos abrir as janelas, tanto mais, quanto mais a temperatura exterior estiver próxima daquilo que é a nossa temperatura-alvo dentro de casa. Portanto, dentro de casa nós tipicamente queremos 20 graus. Portanto, isto significa que no verão devemos abrir as janelas mais de noite e, portanto, no inverno devemos abrir as janelas por volta do meio-dia. A altura em que as temperaturas estarão mais equiparadas, dentro e fora de casa. Isto significa que conseguimos ventilar, portanto, conseguimos renovar o ar dentro de casa. Sem perdas de energia. Sem perdas térmicas. Depois temos que compensar a aquecer ou a arrefecer conforme a estação. Muito bem. Portanto, é uma bela recomendação. Já vamos regressar. Portugal também mede a qualidade do ar no exterior através de mais de 60 estações de medição que estão espalhadas pelo país. Vamos ver como é que elas funcionam com a ajuda da Mafalda Sousa. Ela é engenheira ambiental da Quercus. A qualidade do ar exterior é medida pelo Índice de Qualidade do Ar. Este índice permite que numa determinada área se calcule a média aritmética para cada um dos poluentes. Este índice é disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente com base em informação recolhida pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. A qualidade do ar exterior em Portugal é medida através de 69 estações de qualidade do ar que estão distribuídas do norte a sul do país e também nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. E nestas estações, que são geridas pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional respectivas, são também que fazem parte do Ministério do Ambiente. Portanto, essas estações de qualidade do ar, tal como aquela que nos encontramos aqui na Avenida da Liberdade, possuem equipamentos de medição que medem diferentes poluentes dependendo da sua tipologia. Estamos a falar, neste caso, de uma estação de tráfego, portanto, as estações de tráfego medem poluentes que estão associados ao tráfego rodoviário. Existem, no entanto, outras estações, como as estações de fundo e as estações de tipo industrial, que medem outro tipo de poluentes dependendo da sua fonte, da fonte de emissão que lhes está associada. De acordo com as conclusões do Eurobarómetro da Comissão Europeia sobre a atitude dos europeus face à qualidade do ar, mais de metade dos portugueses considera que a qualidade do ar em Portugal deteriorou-se nos últimos 10 anos. De modo geral, a qualidade do ar nas diferentes cidades portuguesas é bastante boa. No entanto, existem algumas situações bastante preocupantes. Estamos a falar do centro da cidade de Lisboa, mas também extensível à área metropolitana de Lisboa, é uma das zonas do país com pior qualidade do ar. Outras zonas também problemáticas em relação à qualidade do ar é a zona do Porto Litoral e também a zona de Braga. Com as temperaturas elevadas e a maior radiação solar durante o verão, também aparece nas cidades portuguesas outro poluente bastante crítico, que é o ozono. As partículas de gases já existentes tendem a misturar-se e a criar este novo poluente, o que leva a que a qualidade do ar piore nas zonas urbanas. Desde 2005, Portugal tem vindo a infringir a legislação europeia no que diz respeito à qualidade do ar, relativamente às partículas inaláveis. Portanto, é um poluente muito associado ao tráfego rodoviário e este tem-se verificado desde 2005 a ultrapassagens de valores limite anuais, mas também diários, relativamente às partículas. Desde 2008 tem-se verificado também incumprimento relativamente aos óxidos de azoto. Relativamente às medidas, no último ano, em 2012, foram implementadas várias medidas para a melhoria da qualidade do ar aqui na zona de Lisboa, no âmbito do Plano de Melhoria de Qualidade do Ar da região de Lisboa e Vale do Tejo. Entre estas medidas, uma delas foi a zona de emissões reduzidas, onde nós nos encontramos neste momento e que permitirá reduzir as emissões neste local. No entanto, outras medidas terão de ser necessárias e implementadas no futuro, mais exigentes, para que seja possível cumprir a legislação. Qualquer cidadão pode ter acesso a informação sobre qualidade do ar exterior em Portugal através da base de dados disponível online pela Agência Portuguesa do Ambiente. Estão disponíveis os dados da Rede Nacional de Estações de Medida,
as excedências, o índice de qualidade do ar e conselhos úteis para prevenir impactos sobre a saúde perante a exposição a determinados poluentes em concentrações elevadas. Manuel Gameiro da Silva, como é que o ar exterior influencia depois a qualidade do ar interior das nossas casas? Bem, quero dizer, nos modelos que nós utilizamos, nas equações com que trabalhamos, portanto, temos um parâmetro que são as fontes exteriores. Temos outro parâmetro que é a quantidade de poluentes que vem do exterior. E temos outro parâmetro que é a quantidade de poluentes que mandamos lá para fora. Portanto, se há digamos, valores elevados no ar exterior, eles vêm para dentro, a menos que tenhamos algum sistema que os consiga retirar. Portanto, isso faz... Os filtros? Faz com os filtros. Portanto, por exemplo... Vale a pena ter? Devemos ter? Claro que... Funcionam? Funcionam. Portanto, há filtros para retirar partículas, por exemplo. Nós conseguimos reter algum tipo de partículas até determinada, digamos, dimensão. Aquelas que são mesmo mais perigosas, portanto, que são as partículas mais pequenas de todas, essas são difíceis de reter nos filtros. Portanto, e já agora há bocado falávamos do fumo de tabaco. O fumo de tabaco, digamos, está localizado, portanto, as partículas que nós temos estão entre 1 e 2,5 micron. Portanto, que são aquelas partículas que depois conseguem ir até aos alvéolos. E, portanto, mas troco lá isso em miúdos, que fica na mesma. Na prática? Na prática, conseguimos retirar a maior parte das partículas através da filtragem. Da filtragem. Mas em relação ao tabaco, há algumas que os filtros não... Sim, há algumas que não... Não conseguem resolver, é isso, filtrar? Algumas que não conseguem. Só mais um dado relativamente ao tabaco. Quer dizer, se nós formos ver qual é a emissão de partículas de um cigarro, portanto, são cerca de 16 miligramas por cigarro, o que significa isto que se tivermos, portanto, um fumador típico numa sala, e, portanto, nós sabemos que as pessoas fumam em média 2 cigarros por hora, portanto, o fumador típico, isto faz-se através da contagem do número de piriscas que ficam nos recintos. Nós precisamos de 250 metros cúbicos por hora de ar novo para diluir, portanto, para conseguir levar as partículas àquele limite que o professor Carlos Borrego dizia que era elevado. E 250 metros cúbicos por hora compara com o valor de 30 metros cúbicos por hora que nós utilizamos para dimensionar os sistemas de ventilação. Não se deve fumar dentro de casa porque a qualidade do ar... Degrada tanto que depois... Quer dizer, não se compadece com o fumo dentro de casa. Na maior parte, é mais fácil as pessoas na maior parte dos países. Porque é que chegou à conclusão que não se podia fumar? Nos edifícios públicos, Nos edifícios públicos, etc. Porque ninguém arrisca fixar um limite, digamos, a partir do qual se possa dizer que não há problemas de saúde. E, portanto, como não... E é muito perigoso fixar um limite desse género, porque depois... Imaginemos, nós fixávamos e depois chegávamos à conclusão que apareciam pessoas que tinham problemas de saúde e que nos acusavam a nós de termos sido os causadores. As pessoas também podem ter problemas de saúde por andar na rua, também há os escapes dos carros, etc. Sim, mas a capacidade de iluminação é muito grande. Eu queria falar ainda... Diga, só aqui a questão dos fumadores que fumam em ambiente fechado, é que estão a fumar efetivamente 2 vezes. Aqui o conceito, eu acho que é prático, há partículas que podem ser inaladas. Estão a fumar um cigarro e depois estão a seguir a respirar o ar. Podemos inalar uma partícula que seja uma partícula grande. E ela fica no nariz, fica na garganta. Estas são as partículas respiráveis. Porque, como estava a falar, elas conseguem ir por toda a via aérea e chegar no nível dos alvéolos. Portanto, para o próprio fumador, mesmo que esteja sozinho em casa, não estou a prejudicar mais ninguém, está-se a prejudicar muito a si próprio. É ele próprio, claro. Carlos, eu queria que falássemos aqui um pouco também do impacto ambiental e do impacto sobre a qualidade do ar que pode vir a ter ou que estão a ter as alterações climáticas. Não sei se isso já está estudado, se não está, mas até que ponto nos devemos preocupar com isso? Bom, não há dúvida que é um tema cada vez mais em cima da mesa e tem havido bastantes estudos. Está-se, aliás, à espera do próximo relatório do painel internacional para as alterações climáticas das Nações Unidas,
vai sair agora dentro de um ano, e nesse relatório vêm alguns resultados dos modelos que prevêem aquilo que vai acontecer nas próximas décadas, de 2030, 2050, 2100. Com base em cenários de evolução que dependem um pouco do tipo de cenário. Eu vou falar apenas nos valores médios, que são aqueles que prevêem que nós vamos ser um pouco mais amigos do ambiente, ou seja, vamos mudar alguns dos nossos comportamentos, a nossa sociedade vai evoluir economicamente num sentido de maior eficiência energética. Não é o mais positivo de todos, é intermédio entre o mais positivo e o mais negativo. E em que, de algum modo, vai haver mais eficiência, vamos utilizar melhor os combustíveis. E nesses modelos nós chegamos à conclusão de que a qualidade do ar vai piorar em alguns dos poluentes. Por exemplo, as partículas vão aumentar as concentrações. Em função do aquecimento global? Exatamente. E o ozono também. O ozono é imediato. Qualquer pessoa sabe que, ou a maioria das pessoas sabe que o ozono é um chamado poluente secundário. Ele resulta de outros poluentes devido à radiação solar. A radiação solar, por exemplo, incidindo nos chamados óxidos de azoto, faz com que eles produzam ozono. Ou incidindo sobre os compostos orgânicos voláteis que há pouco referíamos, faz com que produzam ozono. Portanto, ao haver um aumento da temperatura, prevê-se que o ozono vai aumentar. Portugal, tipicamente, o norte de Portugal vai ser mais afetado, tal como o norte de Espanha. Ou seja, quando falo norte de Portugal, estou a falar aqui no norte da Península. Vai ser mais afetado do que o sul. Porquê? Parece estranho, porque temos muitas fontes naturais também, as florestas, e porque há uma acumulação, do ponto de vista de população, no norte do país do que no sul. E, portanto, a utilização energética é maior no norte do país. Os nossos modelos permitem-nos prever que, de facto, as alterações climáticas vão trazer aqui um aumento. As temperaturas serem mais baixas do que no sul. Mais baixas do que no sul. Sim, só que o aumento vai fazer com que, proporcionalmente, o que hoje já é uma tendência do norte do país, que é maiores concentrações de ozono em períodos de verão, futuramente ainda será pior. Portanto, as alterações climáticas têm este efeito, mas também têm, as emissões de poluentes atmosféricos têm um efeito contrário. É que alguns desses poluentes vão fazer diminuir a temperatura. E é este chamado co-benefício que hoje acontece e que a Comissão Europeia está muito interessada há 2 anos para cá em falar no co-benefício da poluição, da abordagem da poluição atmosférica, que é como é que nós conseguimos melhorar as alterações climáticas e ao mesmo tempo reduzir a poluição atmosférica. Este co-benefício fez com que Quais são esses poluentes já agora que fazem baixar a temperatura? Por exemplo, as emissões das partículas que, ao serem, são por um lado um efeito positivo e por outro lado um efeito negativo. Como é que isto agora funciona é que é o grande problema. Os nossos modelos ainda não conseguem prever isto adequadamente. Criar aí um equilíbrio, não é? As partículas, quando vão para a atmosfera, são núcleos de condensação. Se houver umidade, ela condensa à volta da partícula e forma a gota. E isto vai criar um efeito que é o do vapor de água na atmosfera. E este vapor de água é exatamente um contrário do ponto de vista da radiação solar. Não reduz a radiação solar que chega. Portanto, isto significa que há aqui uma reflexão da radiação solar. Logo, a temperatura pode baixar. Bom, este equilíbrio é que é complicado e é aqui que hoje em dia está focalizada a grande investigação dos próximos anos, vai ser conseguir garantir que aprofundamos este conhecimento. Mas as alterações climáticas têm um outro aspecto, que é exatamente na urbanização. Nós estamos a construir cada vez mais cidades, ou melhor, as cidades estão a crescer cada vez mais. A população mundial começou por ser, no início do século passado, em 1900, 14% da população habitava em cidades. No final do século XX, passámos a 50% da população a habitar em cidades e prevê-se que atinja aos 70% em 2050. Isto tem um impacto sobre a poluição do ar? Isto tem um impacto porque estamos a concentrar as fontes. Os edifícios consumem energia, os transportes consumem energia, são emissões, estas emissões estão todas relacionadas com aqueles poluentes que há pouco identificávamos. E esta questão mas também tem um reverso. Um reverso, sim, que já ia falar nisso. Precisamos de gastar menos energia para garantir... Eu ia falar nisso. O nosso problema é o modelo de urbanização. É uma urbanização essencialmente dispersa. Estamos aqui pertinho da cidade que tem uma das maiores taxas de dispersão urbana, que é o Porto, da Europa. É das cidades que nos últimos 20 anos mais cresceu em área. Este é o problema. Estamos a usar mal o outro recurso, que é o solo. Nós temos que cada vez concentrar mais as cidades, com a agravante de que, ao fazer isto, estamos a criar problemas da concentração das cidades, mas estamos a melhorar a eficiência energética do ponto de vista dos transportes. E temos que garantir que nos edifícios eles são preparados para também melhorar a sua eficiência energética.
E é aqui que entra o outro dado. Ao melhorarmos a eficiência energética dos edifícios, vamos de certeza melhorar a qualidade do ar interior, se tivermos em conta que as taxas de ventilação têm que ser adequadas. Bom, portanto, E fiscalização? Manuel, fiscalização. O que é fiscalizado em termos de qualidade do ar interior em Portugal? Bem, por legislação, deveriam ser fiscalizados todas as frações residenciais novas, portanto, quando entram no mercado, e deveriam ser fiscalizados todos os edifícios de serviços com mais de 1000 metros quadrados. Portanto, isto desde 2008. O que é fiscalizado? Na realidade, portanto, é fiscalizado, eu diria, aquilo que tem que ir ao notário. Então. Porque, digamos, as escrituras para se fazerem precisam do documento do certificado energético. E, portanto, aí tem que lá estar. E nessas circunstâncias é feito. Precisa da auditoria. Portanto, para o ato legal, na realidade, isso tem que se fazer. Em relação a... Portanto, se eu comprar uma casa hoje, nova, acabada de fazer, posso ter a garantia de que, em termos de qualidade do ar, ela foi verificada? A garantia que tem é que, no cálculo que foi feito para verificar, portanto, em qual é que era a classe energética da sua casa, portanto, que foi tida em conta uma determinada taxa de renovação de ar, portanto, utilizando um modelo de cálculo que vem na legislação. E vem lá isso? Qual é a... Sim, tipicamente, na legislação que nós tínhamos, o que estava escrito era que a taxa de renovação, portanto, a taxa de infiltração da casa deveria ser pelo menos 0,6 renovações por hora. Sim. E é com este valor que é feito o cálculo da classe energética. O que acontece é que este valor depois não é verificado na prática. Portanto, não há nenhuma medição que nem isto podia ser feito, quer medindo a evolução da concentração de um poluente dentro da casa. Na prática não há fiscalização em relação ao ambiente, à qualidade do ambiente interior das casas. De habitação, pelo menos. Haverá de alguns espaços de serviços... Há de alguns espaços de serviços... Que tenham uma determinada dimensão apenas. Mas, de qualquer forma, quer dizer, aqueles que foram fiscalizados, a percentagem relativamente àqueles que deveriam ter sido, por causa da entrada em vigor da legislação, é muito baixa. Portanto, temos uma legislação que não funciona na prática. É muito boa, é precursora, mas não funciona. Funcionou bem em relação ao residencial, em relação à parte energética. Em relação aos edifícios de serviços, existia digamos que algum vazio legal sobre quem é que iria fazer a fiscalização. Portanto, quem é que iria pedir aos donos dos edifícios os certificados das auditorias de qualidade do ar. Portanto, e esse vazio mantém-se? Achava-se que deveria ser a ASAI. Penso que depois a ideia era que a ASAI que achava que não tinha competência técnica para o fazer. E ainda estamos a pensar, é isso? Estamos a pensar? Eu duvido que fiquemos a pensar muito tempo. Então estamos no vazio ainda? Não, provavelmente o que vai acontecer é que vamos andar para trás em relação a esta... Com a tal história que já me falou, que é retirar a legislação, que é mais fácil, não é retirar a legislação? Portanto, mas quer dizer... Qual é a sua opinião, António, sobre a fiscalização? Estamos quase no final, eu peço desculpa. A nossa opinião é que, na realidade, isto não é nada de novo. A legislação é sempre a melhor do mundo, depois a sua execução, o seu controle... É que é o nosso calcanhar daqueles, não é? Esse é um problema cultural, não sei se... Penso que um dia esse problema há de ser resolvido. Há quem diga que estas coisas não acontecem por acaso. Nós estamos em crer que, enfim, que temos de ter esperança que as coisas vão melhorar e que os políticos vão tomar consciência de que não é este o caminho. Há pouco falávamos de sustentabilidade e não interessa estarmos a falar sistematicamente de sustentabilidade porque neste momento, na realidade, está na ordem do dia
e é absolutamente incontornável deixar de pensar em termos de sustentabilidade do nosso planeta, mas para que isso aconteça, são estas pequenas medidas que têm que ser levadas à prática, têm que ser depois Carlos, implementadas. há remédio para esta falta de fiscalização em relação à qualidade O remédio é muito mais uma consciencialização de cada pessoa do que propriamente da legislação. Ou seja, a aposta que se tem feito na educação, na formação e na passagem da informação à população é muito mais importante do que toda a legislação. E cada um de nós é um ator neste processo. A sustentabilidade não se consegue se nós não formos, cada um de nós, sustentáveis, quer naquilo que fazemos dentro de casa, quer nas nossas opções de consumo. E estas questões são fundamentais. É aqui que a sociedade vai ter que mudar e é aqui que nós vamos ter que conseguir alterar os nossos hábitos de dia a dia. E, portanto, não estou muito preocupado, estou preocupado porque sou cidadão, mas estou muito preocupado com a questão da falta de fiscalização, estou muito mais preocupado com a falta de informação e de sensibilização das pessoas para este tipo e o nosso comportamento, não é? Comportamento. No dia a dia. Mário? É isso mesmo, a informação, apesar de tudo, está disponível. Existem dados, obviamente, que podem fazer com que cada pessoa contribua efetivamente. Ou seja, não está sempre à espera que venha alguém resolver o problema, mas também contribui para isso. E já ficaram, e falámos aqui com vários algumas conceitos pistas que as pessoas a podem nível de aprofundar. casa, de extrair o ar, aspirar o ar, ventilar, obviamente, reduzir as fontes emissoras. Tudo isto são aspectos que são muito importantes. E, pegando só aqui na questão do peluche, obviamente que em relação aos alérgicos, os alérgicos frequentemente são alérgicos aos ácaros do pó da casa. Quando se faz o diagnóstico e isto é uma alergia, as pessoas imediatamente pensam, então o problema são os peluches, e de facto reconhecem, quando retiram os peluches, melhoram. Mas de facto os peluches não têm ácaros. Porque os peluches são, frequentemente numa casa, uma fonte importante de outros fatores, até biológicos também, de fungos, em alguns casos de bactérias, de partículas, e de facto tudo isso contribui. Mas há muitas para coisas que as melhorar a qualidade pessoas, individualmente ou coletivamente, em família, podem fazer em relação a estas matérias. Antes de avançarmos para as respostas dos parceiros, porque me esqueci, entretanto, António, trouxe 2 livros da DECO, não é? Que estão ligados também com essas questões e que as pessoas podem, de alguma forma, consultar e que pode ajudar as pessoas também a saberem mais sobre estas coisas. Um deles é Poupar Energia e Proteger o Ambiente, não é? Exato. São livros de caráter muito prático, portanto, muito acessíveis. E muito virados para as pessoas, não é? Para os consumidores no dia-a-dia. E o outro é Casa Segura e Saudável, reforçar a segurança, prevenir os acidentes e melhorar também a saúde do seu lar. Também é um livro da DEC Proteste, não é? Exato. E que também pode ser adquirido junto das delegações da DEC em todo o país. São 6 delegações. Pronto, com informações úteis para as pessoas poderem, de alguma forma, também contribuir para melhorar o ambiente que têm em casa. E agora vamos conhecer a TV Ciência, chama-se assim, e tem emissão online. Vamos conhecê-la nas respostas dos parceiros. Lúcia Vinheiras Alves é jornalista da TV Ciência. Bem-vinda, é minha colega. A TV Ciência, que muita gente não conhece, é uma televisão online. É uma televisão online. Que tem uma missão muito específica, não é? Qual é? Tem a missão de aproximar essencialmente o público da ciência e de alguma forma também de servir de plataforma e dar a voz à comunidade científica para apresentar os seus projetos de investigação, os seus resultados de investigação, mas também porque somos um órgão de informação que fazemos informação diária, atualizada, sobre esta questão da ciência, da tecnologia, da inovação. Estamos a falar da ciência, tecnologia e inovação feita em Portugal. Feita em Portugal, mas não só. Também damos destaque e fazemos informação sobre a União Europeia. É indissociável falar de políticas de ciência na União Europeia e em Portugal. Hoje em dia está tudo relacionado. A ciência é internacional. Portanto, o que nós fazemos é damos uma informação diária, comunicação de ciência, em que a ideia aqui é aproximar o público da ciência e é, de alguma forma, o que temos feito nestes últimos 10 anos, porque existimos desde 2000, o que temos feito é servir também de plataforma à comunidade científica. Está online desde 2000? Minha ideia é que era 2002?
A TV Ciência é um órgão de informação anotado pela entidade reguladora para a comunicação social desde 2002. Mas já funcionava antes? Já funcionava antes. Surgiu a ideia da criação da TV Ciência, surgiu da identificação da necessidade de divulgação científica por parte do Instituto de Investigação Científica Porque os Tropical. médias tradicionais não cobriam a área da ciência, tecnologia e inovação como devia ser, é o suficiente? Não é o suficiente. Davam pouco espaço a estas áreas? Dão espaço à ciência, não de forma suficiente. Achámos que havia aqui também espaço para fazer peças informativas multimédias, que é essencialmente essa característica que diferencia a TV Ciência de outros órgãos de informação. É que fazemos notícias escritas, em que existe som e existe imagem, portanto, audiovisual. Existe, naturalmente, notícias audiovisuais dentro dos órgãos de informação, nas televisões generalistas, mas não de forma direcionada e especializada e diária como nós fazemos. Portanto, havia espaço para trabalhar este tipo de informação, não é? Com outra profundidade e para divulgar também o trabalho que é feito em Portugal. Você está na televisão desde o início deste projeto? Vai fazer para o ano 10 anos. 10 anos. 2004. E como é que tem sido trabalhar na TV Ciência? Ser jornalista de ciência é um grande desafio. Ser jornalista de ciência é um grande desafio porque normalmente os jornalistas não têm informação base na área da ciência. Portanto, todos os dias temos que estudar, todos os dias temos que procurar, temos que falar com fontes. Tem que ser sustentável a informação que passamos e tem que ser rigorosa. E com isto exige uma formação cada vez mais especializada e uma experiência que se vai adquirindo ao longo do tempo. Quem quiser ver a TV Ciência, como é que faz? www.tvciência.pt. Isso não invalida o facto de nós termos também a particularidade... Estamos a ver a página aqui, não é? Estamos a ver a página. Isso não invalida o facto de termos a particularidade de ceder os nossos conteúdos de forma gratuita, porque somos um órgão de informação público, de forma gratuita a outras plataformas. O que tem acontecido com os magazines de ciência que nós produzimos, são cedidos a plataformas por cabo, satélite. Na página é gratuita, toda a gente pode consultar e ver. E vocês têm isto organizado como? Têm programas ali, não é? Temos alguns programas, temos... nos dedicados nestes programas aqui temos grandes entrevistas. Tanta atualidade ou não? Atualidade não, aqui estamos dentro de uma secção que é a ciência, tal como temos a tecnologia. A área das notícias será mesmo na área das notícias. Então tem as secções todas aqui do lado? Temos televisão em direto, temos também peças on demand, peças separadas. Que as pessoas vão lá, procuram querem e veem na hora? Veem. Área da ciência, tecnologia, ambiente, espaço... Quantas pessoas é que estão a trabalhar nisto? Neste momento está uma equipa reduzida a trabalhar na TV Ciência, o que não quer dizer que tenha sido assim sempre, mas neste momento é o que está a acontecer. Mas vale a pena? Claro que vale a pena. E o impacto? As pessoas... Tem muito impacto no sentido Tem algum de que... retorno das pessoas Temos retorno. As pessoas normalmente dizem que é muito interessante os conteúdos que encontram, porque não encontram noutros sítios e porque está sempre disponível através da internet. Nós verificamos que também, por ser produzido em língua portuguesa, os conteúdos são todos produzidos em língua portuguesa, chegam a um público mais generalizado. Tem os PALOP também ligados a... Sim, há muita procura por parte dos países de língua portuguesa, exatamente por os conteúdos serem produzidos em língua portuguesa. Há muitas pessoas no Brasil que consultam a TV Ciência, há muitas pessoas também de Angola. Nós temos esta noção não só através do nosso site, mas também através da nossa página do Facebook, que há muitas pessoas que procuram conteúdos em língua portuguesa e isso é essencial. É essencial porque de ciência é difícil, é um tema complexo, se for em inglês ou noutra língua estrangeira, mais complexo se torna. Aqui a ideia, como disse desde o início, é aproximar o público da ciência. E o vosso desafio também é tornar a ciência simples, para nós a lermos depois. Sermos jornalistas de ciência é exatamente isso, é descodificar esta mensagem científica, este jargão complexo, para uma linguagem que qualquer pessoa pode aceder. Muito obrigada, Lúcia, por nos ter vindo apresentar a TV Ciência à sociedade civil e aos nossos espectadores lá em casa. E não se esqueçam de ir consultar a TV Ciência. Se não decoraram o endereço, que não é difícil, vão ao Google e põem TV Ciência e chegam lá no instante. Lúcia, obrigada. Obrigada, boa tarde. Há outras notícias dos parceiros da sociedade civil. Vamos vê-las agora. Numa organização conjunta da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do Museu Nacional de Arte Antiga, a Igreja e Museu de São Roque recebe a exposição A Encomenda Prodigiosa da Patriarcal à Capela Real de São João Batista. Uma reunião de mais de 150 de obras de arte do barroco italiano, provenientes de museus nacionais e internacionais, que podem ser visitadas até 20 de setembro.
Laboratório de Anatomia, Ver e Pensar o Corpo é uma exposição patente no Museu de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa até 13 de setembro. A mostra pretende criar um espaço de reflexão sobre o corpo humano, ligando representações gráficas do passado a interpretações artísticas do presente. A exposição Parque de Serralves, Paisagem com Vida celebra a criação deste parque, que é uma das obras maiores da arte dos jardins a nível nacional e europeu. No percurso da mostra é apresentada a história e evolução do jardim ao longo dos tempos e são também enaltecidos os criadores, proprietários e conservadores deste espaço. Pode ser visitada até 3 de outubro. A 21ª edição do Festival 7 Sóis, 7 Luas é promovida por uma rede cultural de 31 cidades de 11 países do Mediterrâneo e do mundo lusófono. A promoção da arte e cultura com vista à aproximação entre países, cidades e pessoas é o ponto de partida para esta iniciativa, que, em Portugal, decorre até 16 de agosto, na Fábrica da Pólvora de Barcarena. No ano em que o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian comemora 30 anos de existência, todos os espaços do centro passam a estar invadidos por uma exposição que percorre o último século da arte portuguesa. A exposição decorre até janeiro do próximo ano e também apresenta pela primeira vez todo o acervo de Amadeu de Sousa Cardoso. Estamos no final do Sociedade Civil de hoje. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde que vieram conversar connosco para ficarmos a ver mais sobre a qualidade do ar interior nas nossas casas. E vamos deixar, como sempre no final, algumas sugestões de leitura. Uma delas foi o Mário que trouxe, um livro que acabou de sair e que se chama Descomplicar a Asma. Foi feito por 2 professores da Universidade de Aveiro, mas que são pais com crianças com asma, não é? E que resolveram fazer este livro no sentido de poder ajudar também outros pais com crianças com asma a encararem com mais simplicidade, talvez, não é este problema. E agora, as 2 sugestões de leitura do programa de hoje. Um romance de Dora Helt, uma alemã, Férias com o Meu Pai. E depois um outro livro chamado Levantar Voo, de Mary Rosenberg e Daniel Silvert. Este livro é um livro com base na experiência destes 2 formadores, sobretudo ao nível de organizações ou da organização de equipas de trabalho e motivação de equipas de trabalho. No próximo programa, olhamos para o lado bom da crise. Parece que as dificuldades estão a fazer de nós consumidores mais moderados, mais conscientes, também mais solidários e abertos à troca e à partilha de bens e serviços. Será que é mesmo assim? Vamos ver amanhã no Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós.